Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre emoção e sentimentos e por que que isso é importante para você. Por que que é importante diferenciar emoção e sentimento. Bom, vamos lá. Bem-vindos ao Almoçando no Quintal, que é esse tempinho que a gente tem aqui juntos na hora do almoço. E em março, né, quando a quarentena começou, eu eu comecei, né, umas conversas no horário do almoço e foi muito legal. Foi muito bacana porque eu acho que é um tempinho que o Instagram não tá enlouquecido, não tá lotado, então dá pra gente conversar de uma maneira mais direta. Para quem não me conhece, não me acompanha, eu sou a Cíntia Cruz, sou psicóloga, sou especialista em inteligência emocional e comunicação não violenta. Trabalho com isso já há quase 10 anos. E e o tema, né? Eu vou fazer uma sequência de aulas. Hoje é a primeira, a gente vai ter encontros todos os dias ao meio-dia. E eu vou explorar e me aprofundar nessas questões aí da inteligência emocional. Hoje a gente vai falar diretamente sobre a diferença entre emoção e sentimento. Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? E a minha ideia aqui, gente, é ser o mais direta possível para que a gente tenha muita objetividade e clareza e para que isso também se torne algo prático para vocês, tá? Bom, emoção é algo que acontece no âmbito corporal. Emoção é uma reação química do teu corpo em relação a algo que acontece fora ou dentro de você. Então, se eu estiver, sei lá, andando aqui na rua perto da minha casa e me deparar com um tigre no meio da rua, não importa que não existe tigre no Brasil, que é estranho ter um tigre no meio da rua, isso não vai importar. O meu corpo vai reagir de acordo com isso. Meu corpo vai sinalizar que eu estou em perigo. Por quê? Porque na minha memória, eu nunca me deparei com esse bicho e eu sei que ele é perigoso, né? Que ele é um predador e que eu corro risco de vida. Então, o que acontece quando, né, se isso fosse verdade, se eu de fato me deparasse com um tigre no meio da rua, o meu corpo inteiro ia se reorganizar para que eu pudesse sobreviver, né, para que eu pudesse enfrentar essa situação de perigo. Ou seja, meu cérebro ia entrar naquele modo animal que é lutar ou fugir, né? Então, meu coração ia disparar para que o sangue fosse bombeado mais rápido para todo o meu corpo. Eu ia sentir um frio na barriga, né? Quando a gente tá com medo, a gente se assusta, a gente sente aquele frio na barriga porque o sangue tá se reorganizando no teu corpo. Ele vai para as extremidades, por isso que a gente sente frio na barriga e a gente fica branco, fica sem cor, né? Porque o sangue tá se reorganizando. Eu ia sentir minhas mãos transpirarem, ou eu ia me sentir ruborizando, né? O meu corpo ia estar reagindo e assim, é na hora, gente, é em questão são milésimos de segundos para eu entender e perceber o impacto que aquela emoção vai ter no meu corpo, independente se for raiva, medo, né, qualquer uma delas. A gente tem, dentro dos estudiosos das emoções, algumas listas das emoções primárias, né, das emoções principais. Tem teóricos que falam que a gente tem 6, tem 5, agora tem uma teoria nova que fala que a gente tem 4 só, mas eu vou me basear no Paul Ekman, que é um teórico que eu gosto bastante, que ele fala que as nossas 5 emoções primárias são raiva, alegria, tristeza, medo e aversão. Raiva, alegria, tristeza, medo e aversão. Essas são as nossas 5 emoções primárias, emoções de base. É delas que a gente vai desencadear outros estados emocionais. Mas aqui para a aula, o importante de você lembrar emoção é uma reação química do meu corpo. E quando o meu corpo reage quimicamente a alguma coisa, as outras pessoas conseguem observar que o meu corpo está reagindo. Então, quem estiver perto de mim vai perceber que eu tô branca de medo, né? No meu caso, né, gente, não muda muita coisa. Vai perceber que a minha respiração tá diferente,
vai perceber que eu tô tremendo. Então a gente fala que a emoção ela acontece no nível comunicacional, ou seja, eu consigo me comunicar por meio da minha emoção porque as pessoas conseguem perceber o que eu estou sentindo, tá bom? Então, emoção. Anotado, gente, registrado aí o que que é. E não necessariamente ela pode acontecer só por algo que aconteceu fora de mim, né? Às vezes eu entro em alguns processos mentais ali que podem desencadear raiva, medo, tristeza, alegria ou aversão, né? Então tem estados internos que também desencadeiam sim estados emocionais. A questão é, as emoções, elas têm uma duração, né? Todas essas reações químicas dentro do teu corpo, elas não duram 1 hora, 2 horas, 40 minutos. Essas reações, elas têm em média aí 90 segundos para ter o seu pico e depois ir voltando, né? E normalizando e tal. E aí você pode pensar, nossa, 90 segundos? Esquisito, porque quando eu fico com raiva, meu Deus do céu, acaba a minha manhã, acaba o meu dia, acaba a minha semana. Ou quando eu tô com medo, nossa, eu fico, 2 dias meio paralisada e tal. E é aí que a gente vai falar do sentimento e desses estados de sentimento. Então, se a raiva, se a emoção é uma reação química do corpo, o sentimento é como se a nossa mente estivesse elaborando essas reações físicas, essa emoção. O sentimento ele vai acontecer no nível mental. O sentimento não é algo que as outras pessoas são capazes de perceber, a não ser que a gente fale. Então, se eu passei por uma situação, né? Sei lá, sofri uma tentativa de assalto, né? Então, o cara veio no meu carro e apontou uma arma para mim e tentou levar minha bolsa, aquela coisa toda. Naquele momento ali, naqueles minutos, eu tava no meu pico emocional de medo, meu corpo inteiro tava reagindo àquilo. Por outro lado, depois de um tempo, talvez eu fique, toda vez que eu dirijo à noite, eu fique preocupada, eu fique em alerta, ou eu fico meio paralisada, não consigo dirigir bem à noite. Por quê? Porque aquela situação que gerou aquela emoção, ela vai sendo elaborada pelo meu cérebro e ela vai virando um sentimento, né? E aí, talvez ninguém perceba que eu tô com medo, que eu tô preocupada de dirigir, né? Mas dentro da minha cabeça que eu tá rolando, eu tô lá pensando, tipo, poxa vida, se eu pegar o carro vai que acontece alguma coisa e tal, não sei o quê, né? Então, o sentimento, se a gente não fala para os outros sobre o que a gente está sentindo, dificilmente as pessoas vão perceber, porque o sentimento só está acontecendo na sua cabeça. Então, como é que se desenrola essa coisa da emoção e do sentimento? A gente pega aqueles 90 segundos de reação química, né, que a emoção gerou no nosso corpo, e a gente prolonga por meio das coisas que a gente pensa. Se eu sofri uma tentativa de assalto no carro, eu passei ali os 90 segundos, 1 minuto, sei lá quanto tempo foi, de medo, de angústia ou de raiva, né? Se eu continuo pensando sobre aquilo, se eu continuo alimentando aqueles pensamentos, lembrando de como foi o assalto, do que o cara me falou, do que eu tava vendo, né? Eu vou criar um estado emocional interno, né? Eu vou criar sentimentos em relação àquilo que vão se prolongar, sei lá por quanto tempo, né? Então, a minha ideia aqui é que você tenha clareza dessa diferença, mas não, eu até anotei uma palavra aqui, eu não quero que você hipervalorize essa ideia de levar o pé da letra, o que é uma coisa, o que é outra, o que é emoção, o que é sentimento, mesmo porque isso tudo acontece dentro de um sistema afetivo que é muito complexo, né? Mas a ideia aqui quanto mais você tiver consciência desse caminho, né? Que a emoção ela é um pico químico, físico, e que o sentimento ele vai ter uma baixa física, mas ele acontece aí dentro da novela disso, melhor você vai lidar com as tuas emoções e com os teus estados emocionais.
E aí, por que que é importante esse caminho? Porque quanto mais a gente aprende a gerenciar os nossos estados emocionais, menos a gente vai sentir ansiedade, menos a nossa rotina vai ser tomada e dominada por sensações e por estados emocionais que a gente não gosta tanto. E a gente aprende de alguma maneira a lidar com esses estados emocionais, né? Toda vez que as pessoas viram para mim e falam, Cintia, eu quero aprender a controlar minhas emoções, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas com isso, porque não existe controlar a emoção, você não vai conseguir diretamente mudar uma reação química do teu corpo, porque acontece em milésimos de segundos. O que você consegue fazer rolou essa emoção, rolou esse estado emocional, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Você vai conseguir lidar com isso. E aí, eu queria falar de 2 exemplos práticos disso, né? De como alunos e pacientes que eu tenho usaram isso. Então, eu tenho uma paciente que ela passou por uma situação e né, assim, depois que ela estava fazendo terapia comigo e tal, que ela passou por uma situação que gerou muita tristeza, né? Foi um luto, não foi uma morte, mas foi um luto, né? Um final de um projeto, uma situação ali. E na hora que ela vivenciou aquilo, ela teve muita clareza do que ela estava sentindo no corpo, né? Da reação química mesmo. Ela falou: nossa, na hora que aquilo aconteceu, me deu uma baixa de energia, eu perdi força, eu não conseguia raciocinar direito, parecia que eu tava, sei lá, a minha energia tava minando, esvaindo, né? E é o que acontece com a tristeza, né? Quando a gente tá triste, gente, a gente perde muita capacidade cognitiva e o nosso corpo fica muito sem energia, sem capacidade de ação, né? E ela percebeu isso ali quando ela recebeu a notícia lá do projeto que ia ser finalizado, que ia ser interrompido e tal, não sei o quê. Por outro lado, ela percebeu que depois dessa situação, nos próximos dias, né, no decorrer da semana, ela entrou num estado melancólico, que quer dizer o quê? Ela não estava mais sentindo tudo aquilo que ela sentiu no momento que o projeto dela foi interrompido, mas ela estava com aquela, vamos chamar de tristezinha, né, que é o estado melancólico. Ela lembrava daquilo, dava uma chateação, ela, poxa, sabe? E aí ela falou, cara, tudo bem, né? Era um negócio muito importante pra mim e eu não vai mais rolar e eu não tô legal com isso, assim, eu tô chateada e é isso, o meu corpo tá sentindo, né? E isso deu a possibilidade dela, entendendo esse estado emocional que ela estava vivendo naquele momento, dela fazer atividades que não violentassem esse momento do corpo e da cabeça dela, né? Porque imagina, teu corpo inteiro tá incapaz de dar toda a energia que ele pode, sua capacidade cognitiva não tá 100% e você ficar se forçando a isso é uma super violência, né? Então ela se permitiu fazer menos coisas ou coisas que não exigissem tanta capacidade mental para respeitar essa tristeza que ela teve, que foi o pico da emoção, e depois o estado melancólico e a chateação que ficou, que ela sentiu nos próximos dias. E aí eu tenho um outro exemplo de um aluno que falou sobre a questão da raiva, né? Ele passava no trabalho por muitas situações que geravam raiva. Então a raiva, gente, é um pico e é um pico diferente. A tristeza, ela não faz a gente ter um pico de reações físicas, é o contrário, é uma baixa, né? As nossas reações físicas parecem que ficam meio adormecidas. A raiva não, é alto, né? Intensidade alta, coração dispara, frio na barriga, a bochecha fica vermelha, o nosso corpo, né, reage e tal. E aí ele se deu conta que às vezes ele passava por situações que geravam raiva, então alguma reunião com o cliente, alguma reunião com a equipe que, sei lá, a galera se desentendia e tal. E aí ele tinha aquele pico físico e depois ele ficava prolongando
Porque ele ficava lembrando, porque ele ficava contando. Aí ele ia almoçar com a galera lá da patotinha dele, lá da equipe, ele continuava contando a história e o corpo dele inteiro reagindo. E, gente, a raiva, ela é tóxica, fisicamente falando mesmo, se a gente prolonga esses estados, né? Então, é óbvio que gastrite, todas essas coisas, ele acabava sentindo. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a perceber quando ele tinha esses picos de raiva. Então, como que ele percebia? Pelo corpo, gente. O corpo é um X9, é um cagueta mesmo. Ele vai sempre denunciar o seu estado emocional. Sempre o corpo denuncia. Então, ele começou a prestar atenção no corpo dele, nessas reações, para que ele não fizesse, ele não prolongasse de propósito isso. Então, quando ele se via com essas sensações, ele falava, cara, isso tá me gerando raiva, eu não vou ficar falando sobre isso, eu não vou ficar pensando sobre isso, porque eu não quero ter essas reações o resto do meu dia. Isso não é confortável, isso não é legal. Né? Então, ele trouxe para a consciência algo que era inconsciente, que fazia muito mal para ele. E isso fez toda a diferença, principalmente porque ele era gestor, né? Tinha uma equipe e tal. E aí, talvez você deve estar pensando assim, ai, Cíntia, mas isso não é pra mim. Nossa, eu não sou capaz de fazer essa leitura, porque é tudo muito bagunçado na minha cabeça, acontece tudo, é um bololô e tal. Ai, nossa, eu não sou essa pessoa que vai perceber com clareza quando uma emoção ou um sentimento está acontecendo, porque eu sou muito bagunçada. Então, tenho uma dica e quero bater um papo com você exatamente sobre esse ponto. Deixa eu tomar minha água aqui. Gente, eu não consigo ler os comentários quando eu tô falando, porque vocês sabem que eu não enxergo direito, né? Então, qualquer coisa depois me mandem no direct e aí eu respondo, tá? Porque quando a gente salva a live, os comentários não ficam, então a gente não consegue ver. Vamos lá. Cíntia, sou bagunçado emocionalmente, não consigo ter essa percepção aí e tal, e pra mim é muito difícil, não. Eu gosto de fazer um paralelo dos nossos estados emocionais, nosso mundo emocional, como se ele fosse um guarda-roupa cheio de coisa, né? E quando a gente tem um guarda-roupa muito bagunçado, então se você é essa pessoa bagunçada emocionalmente, pra gente arrumar esse guarda-roupa, a gente tem que começar por algum lugar. Né? Toda vez que você tem que organizar alguma coisa, você tem que começar de alguma maneira. Né? Tem gente que arranca tudo, tem gente que vai tirando aos poucos e olhando o que é, mas independente do método, a primeira coisa que a pessoa faz é separar as coisas, não é? Ah, separa roupa velha de roupa que quer ficar, roupa que quer doar, separa a meia de casaco, de não sei o quê, mas é separar. Então, o que eu tô sugerindo aqui quando a gente começa a separar estados emocionais de emoções, né, sentimentos de emoções, a gente tem a gente está dando um primeiro passo. E esse primeiro passo faz a gente ter consciência, faz com que uma coisa que era automática, que a gente entrava ali no embalo, quando a gente traz para a consciência, a gente tem como agir, a gente tem como lidar. Então não é só uma questão retórica, uma questão linguística de chama emoção por causa disso, chama emoção, sentimento por causa daquilo. Não é isso, gente. Quando a gente percebe na prática a diferença disso, a gente triplica a possibilidade de gerenciar o que a gente está sentindo. Então essa é a importância, né? Mas qual que é o jeito errado de fazer isso? Porque tem um jeito errado, que a maioria das pessoas fazem, né? Quando eu falo que elas têm que observar as emoções e os sentimentos, elas entram num processo racional. Que é, quando eu pergunto para elas assim, legal, você tá me contando que essa reunião aí com a tua equipe foi super complicado e tal. O que você sentiu? Quando eu faço essa pergunta, qual que é o jeito errado de lidar com ela?
entrar naquele processo de, não, eu senti que a equipe não estava gostando do que eu estava falando, e aí o Roberto, que é um cara mais velho da equipe, falou tal coisa. Gente, isso não é falar sobre sentimento, sobre emoção. Isso é falar. Falar, ficar lá racionalizando. Não é assim. O jeito certo de responder isso é: eu senti raiva, eu senti medo, eu fiquei preocupada, eu fiquei nervosa. Ponto. Como é que você sabe que você ficou nervosa? Nossa, porque na hora me deu um frio na barriga, minha mão começou a tremer. É isso, gente. É o corpo entregando o estado emocional, né? A emoção que você estava sentindo. Como é que você sabe que você sentiu raiva? Ah, porque meu coração disparou e a minha visão fechou assim, ó. Eu só conseguia ver a pessoa que eu tava com raiva. Ah, legal. Ou então, assim, como é que você sabe que você ficou chateada? Só chateada, né? Não foi uma raiva alta. Ah, porque meu corpo tava normal, mas a minha cabeça tava pensando, mano, eu não acredito que essa pessoa tá falando isso. É isso, gente. É simples e direto assim, tá? É, para pra pensar, observa o teu dia e primeiro, pensa quantas vezes você se perguntou o que você estava sentindo e pensa no jeito que você responde. É sempre um textão. Ai, porque eu tava com a sensação de que tal coisa. Gente, isso não é sentir, tá? Sentir é sentir raiva, sentir medo, sentir, tá? E aí vamos para um passo a passo, então, como é que a gente vai fazer isso de forma prática, né? Porque eu acho que eu gosto sempre de trazer nas minhas aulas maneiras práticas da gente fazer isso, né? Então, primeira coisa, observar, você vai observar dentro da tua rotina as coisas que vão acontecendo. Você pode fazer de uma maneira, vou dar dois jeitos de você fazer esse exercício, né? Então, assim, o exercício profundo mesmo, porque aqui a gente está falando de autopercepção emocional. O primeiro pilar da inteligência emocional é a autopercepção. Um jeito profundo de fazer exercício de autopercepção é, durante o seu dia inteiro, você observar todas as situações que você foi vivenciando e entender como é que seu corpo e a sua mente reagiram a essas situações. Então, por exemplo, aqui, né, eu abri a live aqui com vocês e precisava abrir no YouTube ao mesmo tempo. Coloquei aqui no YouTube, não funcionou. Ficou ali, iniciando, não funcionou. O que eu senti? Eu fiquei chateada, porque provavelmente eu vou ter que gravar de novo lá pro YouTube para ficar no formato do YouTube. Mas foi um sentimento, não foi uma emoção, não me deu frio na barriga, meu coração não disparou. Foi tranquilo, tipo, tá tudo bem, não vou ficar estressada porque não consegui abrir o YouTube ao mesmo tempo. Eu gravo a aula de novo, eu pego aqui do Instagram baixo e mando, sei lá, entendeu? Pra mim foi um sentimento, não foi uma emoção. Eu não tive um pico de reações físicas, tá? Agora, terminei a live, toca meu telefone, é minha mãe e ela me dá uma notícia, sei lá, ela fala que aconteceu alguma coisa com meu irmão. Na hora eu vou ter uma emoção, né? Vai me dar um negócio no estômago, eu já vou até sentar, né? Sabe quando a gente tá no telefone, a gente senta quando recebe uma notícia ruim ou preocupante? Então, o exercício, o passo a passo hard mesmo, pesadão, é olhar no teu dia e em tempo real e observando isso. Teve reação física? Eu tô sentindo no meu corpo o que tá acontecendo ou não? É uma coisa mais mental, eu tô aqui pensando. E vai anotando. Eu gosto de anotar, né? Eu acho que a gente, desculpa, acompanha melhor os nossos processos quando a gente anota. Agora, quer fazer uma coisa mais leve, né? Ai, Cíntia, meu guarda-roupa emocional tá muito bagunçado, muito, não dá para começar tão radical. Pega aí os picos do teu dia de estados emocionais e analisa os picos. Então, cara, é que, gente, analisar depois não adianta muito, tem que ser na hora, tem que ser em tempo real, sabe? Tipo, tá rolando a reunião lá com a tua equipe no Zoom, alguém falou um negócio, você já
sabe? Você já sente aquela coisa no seu corpo, assim. Por quê? Porque te deu raiva aquilo que a pessoa tá falando. E por que que te deu raiva? Né? É legal se perguntar isso. Cara, me deu raiva porque, de novo, esse assunto, já expliquei. Ou me deu raiva porque essa pessoa sempre atropela as minhas ideias, né? Então a gente pensar sobre esses estados emocionais, se perguntar, entrar nesse processo, tá? Então você pode olhar para o teu dia inteiro em tempo real, então acordar de manhã e falar, bom, vou assumir esse compromisso hoje, vou investigar meus estados emocionais, né? Ou você pode pegar só situações de picos emocionais mesmo e dar uma analisada, diferenciando o que, que é emoção e o que é sentimento, tá? Bom, gente, o papo de hoje era isso. Eu vou deixar, eu acho que eu vou abrir uma sessão aqui no IGTV para deixar as aulas, né? Todo dia vai ser um tema diferente, sempre ao meio-dia, aqui pelo Instagram e vamos tentar pelo YouTube, né? Vamos ver se a gente consegue também fazer por lá. Vocês podem me mandar dicas, dúvidas, ideias de temas para a gente conversando, mas a ideia é tornar o almoçando no quintal um espacinho para a gente conversar sobre inteligência emocional, tá bom? Adorei estar com vocês esse tempinho. Beijo e a gente se vê amanhã.